Olá, boa noite. A paz de Deus, graça e paz, a paz convosco. Sejam todos bem-vindos ao Café com Bíblia. E nós estamos muito felizes. Hoje tem um assunto em relação aos dons. Estamos aqui presente com o irmão Mike, o irmão Guilherme e o irmão Denis. E nós queríamos iniciar essa live é, já fazendo uma oração para nós iniciarmos esse tema. E eu agradeço a presença de todos que estão aí. Se você puder enviar essa live para mais algumas pessoas, a gente está aqui aberto para conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários. E sempre relembrando, nós não estamos aqui sendo porta-voz de nenhuma instituição religiosa, mas nós estamos aqui de coração aberto para falar de Cristo, do amor de Cristo e abraçar todos vocês, tá bom? Então, nós vamos iniciar. Peço que vocês fechem os vossos olhos, onde vocês estiverem. Vamos iniciar essa live com a ajuda de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, estamos aqui nesta live, Senhor, hoje essa noite. Tem tantas pessoas presentes, nós estamos aqui com o nosso coração aberto. Usa a nossa boca, Senhor, para que nós sejamos instrumentos na sua mão e que não permita, Pai, que nada de errado saia do combinado, Senhor, daquilo que está na sua palavra, Pai, nas Escrituras. Nós estamos aqui, se nós errarmos, nós vamos ter humildade, Senhor, de retratar cada palavra. E nós estamos aqui no intuito de aprender mais da tua palavra, de aprender mais, Senhor, de realmente o que é o amor. Senhor, nós estamos aqui, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, guarda cada um, a cada família, a cada pessoa, Senhor, e faça, Senhor, com que o nosso coração esteja preparado também para fazer a tua vontade. Pai, hoje é um dia, sexta-feira, Senhor, muitas pessoas estão chegando dos seus trabalhos, Pai, que possamos iniciar também um final de semana agradável com a nossa família e que a paz possa reinar também no nosso meio, Senhor. Guia nossa boca, guia todos nós e abençoa essa live, Senhor. Que essa live ela é feita em Teu nome, Pai, para Te engrandecer, para Te agradecer por todos esses momentos juntos com a Sua igreja, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para ser mais uma vez falando instrumentos na Sua mão. Usa-nos, Senhor, e o Teu nome será glorificado. Nós Te agradecemos, não em nosso nome, mas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive eternamente. Amém. Irmão Denis, passo a palavra para o irmão, para nós darmos início a essa live, que tem um tema um pouco peculiar, e eu queria que nós possamos, quero abordar esse tema e esse título, que é Não Busque os Dons, 3 pontinhos, e eu quero que você faça a introdução para nós tirarmos essa polêmica, que é um título polêmico, que nós sabemos, então eu passo a palavra para o irmão. Maravilha, meu irmão. A paz de Deus a todos, graça e paz. A saudação que os nossos amigos, os irmãos estão acostumados, desde que o Senhor seja louvado sempre. E então, nós sabíamos, que esse tema, o título, na verdade, ele traria algumas implicações. Nós sabíamos de tudo isso, não foi sem querer, foi tudo bem pensado, mas é porque hoje nós vamos abordar um capítulo específico das Escrituras, um capítulo bem específico, que é 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Nós vamos abordar esse assunto aqui hoje. Por que então nós vamos colocar? Não busque os dons, mas a atenção estaria ali. 3 pontinhos, ou seja, há algo para frente que nós não queríamos comentar no título, mas nós vamos esclarecer aqui, hoje nessa conversa de amigos, nesse café aqui, e que nós esperamos, claro, ser agradável e ser proveitoso para nós, porque todas as vezes que nós conversamos é edificante para nós, para os nossos corações e também para os nossos amigos que podem ter a oportunidade de assistir isso. Irmãos, amigos e amigas, não busque os dons.
vírgula, se não souber o que vai fazer com o dom. Não busque o dom se você ainda não sabe para que é um dom. Não busque o dom se nós ainda não entendemos a essência de Deus. Para que usar ou buscar um dom se nós ainda nem chegamos ao entendimento do próprio Espírito Santo? Lembrando que os nossos temas das últimas 3 lives têm sido sobre o Espírito Santo. E nós conhecemos muito vagamente, nós percebemos nas nossas conversas que o tema sobre o Espírito Santo era algo muito vago, talvez, para alguns irmãos. Nós notamos isso nas nossas conversas e nas redes sociais, nos nossos círculos de amigos e irmãos. E nós percebemos que um dos temas mais utilizados e mais falados era sobre os dons do Espírito Santo. Ou seja, tudo que fosse do Espírito Santo sempre se resumia na questão dos dons. E há uma coisa muito peculiar nisso aí. É que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta de 1 Coríntios, ele fala em 1 Coríntios 13 um alerta. Ele para tudo, ele está ali escrevendo a sua carta, mas ele para. Ele simplesmente para. Ele vem escrevendo até 1 Coríntios 12, do nada. Parece assim, parece que ele realmente estava ali, conversando, e do nada o Espírito Santo traz algo para ele e falou assim: olha, para um pouco, vamos criar um alerta aqui, vamos criar uma tensão aqui, para alertar que não adianta buscar os dons, não adianta ter dons, se não vão saber o que vão fazer. Então vamos com calma, então para um pouco. Parece que essa é a sensação que nós temos quando nós estamos lendo essa carta do Coríntios. Então, o alerta do título é: não busque os dons. E aí agora nós tiramos os 3 pontinhos e colocamos uma vírgula, se não souber o que fazer com ele. Então hoje nós vamos trabalhar esse texto ponto a ponto. Não é algo tão comprido, tão grande, é um texto curto, mas ele vai explicar o porquê que nós estamos alertando sobre isso, da mesma maneira que o apóstolo Paulo alertou ali. Não adianta buscar os dons se não tiver amor. Em algumas traduções está escrito caridade, eu entendo que sim, mas a melhor palavra para traduzir isso seria amor. Não adianta ter dons, não adianta você fazer o que for se não tiver o amor. Então o amor vem antes de qualquer dom. Quer ter dons? Glória a Deus. Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos compreender que esse texto está nos alertando sobre o amor. E esse amor, ele é proveniente do Espírito Santo. Eu não sei qual dos irmãos, se querem o versículo primeiro ou faço eu, como é que vocês estão pensando? No Guilherme, acho que pode até começar a fazer essa primeira parte. Sim, e nós vamos desenvolvendo aqui aos poucos. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos ler aqui 1 Coríntios 13, versículo 1. Eu estou lendo aqui na tradução da Nova Versão Internacional. Então, a palavra de Deus aqui diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Continuo. Quer que eu leia o 2 já? Pode. Já dá para colocar o 2, né? Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Isso e praticamente o começo do nosso título, né? A intuição de como que você vai usar os dons de Deus, né? Porque muita gente hoje busca o dom para o seu próprio proveito, digamos assim, para o seu próprio ego, para se aparecer, mas não usa ele como uma fortaleza para o grupo que está em volta dos nossos irmãos. Então, eu uso o dom de uma forma que ele só me engrandece, ele só me destaca.
coloca o holofote diretamente em mim e tira o sentido de usar o sentido do dom, né? Que é para unificar, que é para ajudar, que é para fortalecer, que é para trazer-nos uma experiência com o Espírito Santo, né? Então, hoje a gente vê que temos que fazer essa pergunta. Será que eu estou preparado para receber um dom? Será que primeiro eu recebi o amor? Será que eu estou conseguindo demonstrar esse amor? Será que meu coração realmente está puro para que o Senhor me coloque nesta posição? É bem interessante, Denis, e Douglas, quando a gente lê essas passagens, que fica bem enfatizado, né? E aqui mesmo no versículo 12 diz que ainda que eu tenha o dom da profecia, que saiba todos os mistérios, então, assim, algo muito sublime, tenha todo o conhecimento, que eu saiba de tudo, que eu consiga mover uma montanha. Imagine, mas se eu não tiver amor, se eu fizer isso para minha centralidade, e não fizer isso com a centralidade, colocar Cristo no centro e colocar o eu, de nada servirá. Exatamente isso. É interessante, né? Porque o apóstolo Paulo, ele vai linkar vários dons aí, né? Se nós formos separar na carta inteira, né? Ele vai sempre apontar os dons, ele vai sempre apontar essas coisas, né? Mas é interessante que ele lista esses dons, tal, e todos eles são incontestáveis. Todos esses dons que eles estão ali, eles existem, né? Acho que não há muita contestação quanto a isso. Entendo que alguns irmãos têm alguma resistência, às vezes, para isso, e nós respeitamos, nós não estamos aqui para pregar nada à doutrina ou o entendimento de cada um. Mas hoje não é isso o intuito. O intuito é realmente trabalhar sobre esse texto, porque ele faz um alerta mais importante, né? Que é a questão do uso dessas ferramentas e desses dons, né? Ou seja, existem dons, né? Esses dons nós podemos entender que são ferramentas do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo ele dá a quem ele quer, da maneira com que ele quer. Ou seja, alguns têm o dom de uma coisa, outros terão o dom de outras coisas, outros terão o dom de outras coisas. Não encontrei ainda, na minha trajetória cristã, ninguém que tivesse um link fechado de todos esses dons, não encontrei. Não acredito que isso exista, até porque a palavra de Deus ela não dá esse entendimento. Ela dá o entendimento que para uns ele vai dar uma coisa, para outros ele vai dar outra coisa. E é interessante, até fiz uma observação aqui. Na questão do versículo 2, ele vai falar de uma coisa que é muito interessante para os contextos atuais, que é, ainda que eu tenha todo um entendimento do conhecimento, ou os mistérios que existem, e esses mistérios e conhecimento, a sensação que o apóstolo Paulo traz para nós, provavelmente ele está falando de uns mistérios, que seja, mesmo exemplo, o dom de línguas é um mistério até o dia de hoje. Nós não conseguimos, é uma equação que não fecha, a gente não consegue resolvê-la e não vamos conseguir resolvê-la. Ou seja, imagina que essa pessoa consiga até desvendar esse mistério e ela tenha todo o conhecimento e trazendo para o contexto atual. Imagina, um irmão super teólogo da Bíblia, assim, o maior teólogo que existe no Brasil e no mundo, e aí ele termina dizendo esse versículo 2 assim, que se não tiver amor, não serve de nada. Ou seja, não adianta nem um extremo nem outro, nem você ter uma pessoa com muita evidência de muita coisa, ser um profeta, ter esses dons do versículo 1, se não tiver este amor. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que esses dons existem, ele vai trazer clareza que esses dons existem, senão ele não falaria isso. Ele fala, ainda se eu tiver esses dons, o dom de línguas, né, dos homens, dos anjos, o dom de profecia e tudo mais, ele não está falando que não existe esse dom. É muito claro que existe esse dom. Então, senão ele não falaria isso. Ele falaria, não, o que vocês têm aí nem existe. Não é o caso. Ele dá a entendimento. Existem os dons. Mas antes de vocês usar esses dons, ele traz essa ressalva. Olha, não adianta vocês quererem usar todos esses dons que o próprio Espírito Santo é capaz de dar a vocês,
se vocês não fizerem por amor. Não vai adiantar isso aí. Não vai resolver. Até se quiser continuar, né, para a gente trabalhar o texto mais e mais aí, o versículo 3, assim vai. Vou ler aqui o 3 e o 4. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Versículo 7, mano, se quiser. Posso ler, então? Então vamos lá. O 5, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pergunta, né, Dani? O que nós estamos falando do Espírito Santo? Qual a importância do Espírito Santo, né, nesse contexto do texto que estamos lendo? Que a pessoa pode estar perguntando, mas vocês não iam falar dos dons? Vocês não iam falar dos espirituais? Mas o que esse texto está nos dizendo? Por que da importância disso? Eu acho que essa dúvida, ela é muito válida. Exatamente. Não. É porque nós estamos talvez partindo do princípio do que Paulo realmente foi inspirado naquele momento. Ele alerta isso. É ele quem traz esse alerta dos dons, antes até de trazer uma lista mais para frente em 1 Coríntios. Ele é quem vai nos trazer um entendimento anterior a dizer sobre os dons. Ele vai trazer um entendimento de que nada vai valer se não for por amor. Então, como você leu no versículo 3 aí, ele está falando de uma pessoa que no mínimo tem ações filantrópicas, né? Ou seja, assim, ela faz boas ações, é uma pessoa bondosa. Nós temos alguns famosos, né, que você vira e mexe, vê eles fazendo vídeos, dando carro, casa, isso, aquilo, outro, e as pessoas olham e falam assim, nossa, que bonito, que legal. E eu não estou dizendo que não é, né? E tudo a gente agora tem que dizer e pronto. Não estamos dizendo isso. E aí as pessoas fazem de tudo isso, e aí fica aquela questão, tá vendo? Eu nem preciso da igreja, eu nem preciso de Deus e tal, a pessoa já é boa. Olha como a pessoa é boa. Tantos dentro da igreja não fazem isso, tantas pessoas aí, né, influentes, não fazem isso, mas olha que pessoa boa. Acha que Deus não vai salvar uma pessoa tão boa quanto essa? O departamento de salvação é 0800, pede para falar com o Senhor Jesus, esse departamento compete somente a ele, meus amigos, isso não compete a nós. Esse canal de atendimento, da nossa parte, nós não temos acesso a este ramal, tem mesmo que esperar chegar até a tua senha. Quando chegar a tua senha, nós vamos, talvez não descobramos, então só você vai descobrir, isso não compete a nós, essa questão. Mas vale lembrar que nós lemos na live anterior que nós não somos bons. Então, esse padrão de bondade, ele é complicado da gente abordar. Mas é interessante que ele vai falar dessa filantropia, dessa situação de uma pessoa que está dando tudo e tal, e o outro até nesse mesmo versículo fala assim, puxa, ainda que entregasse o seu corpo para a morte, para ser queimado e tudo mais, poxa vida. Meu amigo, isso não estou falando de um ser humano qualquer, isso é um ser humano acima, né? O problema é que quando a gente não sabe do contexto que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja, a gente acha que não adianta ser bom, então, né? Como assim? O Senhor Jesus vai lá e fala assim, não, venda tudo e dá aos pobres. Aí aqui em 1 Coríntios está falando, não adianta ser danado aos pobres. Ué, alguma coisa aí está contrastando. Claro que está contrastando. É que se você não fizer por amor, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele jovem que o Senhor Jesus conversou com ele. Ou não lembramos disso? O Senhor Jesus fala assim, venda tudo e dê aos pobres. Pensando bem... Tem uns negócios para resolver. Essa aí tá muito legal. Faz o seguinte, vai indo à frente, né? O pessoal já sabe o caminho, qualquer coisa depois eu vou aí atrás de vocês, né? Pois eu acompanho. Isso. Tem o Zeguinho aqui atrás e nós vamos ver se a gente se encontra lá na frente.
Porque não é fácil, né? Então nós estamos falando aqui, puxa, nem que você fizesse tudo isso. Por que ele está falando isso? Porque esse sacrifício vivo que é dado, né, no caso do apóstolo Paulo, muito provavelmente ele estava falando de um contexto que, imagina, Corintos é na Grécia. Na Grécia havia uma mitologia, havia uma entrega a deuses pagãos e incluía sacrifícios vivos. Então imagina, uma pessoa vai lá e se sacrifica em favor deste deus pagão. Então, nem que você fizer isso, não resolve de nada. Você pode fazer o que você quiser, isso não vai resolver de nada. Tudo está resumido no amor. Só que o Guilherme leu, do versículo 4 ao versículo 7, uma característica muito importante para nós. E para não ficar muito extenso e não ficar muito cansativo, porque hoje eu estou muito tagarela, eu estou muito falativo, do 4 ao 7, tem umas características lá. Eu vou ler novamente do 4 ao 7 e vou deixar uma coisita no ar aqui. Ele está falando assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Irmão Mike, que chegou atrasado e vai participar da escolinha de EBD aqui, né? Então, quando chega atrasado, tem que responder perguntas. Irmão Mike, quem é que traz essa simbologia ou quem representa melhor o versículo 4 ao 7 de 1 Coríntios 13, meu irmão? Paz e graça, irmãos. Amém. Eu sou neto de mineiro, eu só observo. A gente está falando, nós estamos falando aqui de uma igreja a igreja de Coríntio, nos olhos carnais, nos olhos de quem passava à frente, via uma igreja cheia de dons, uma igreja completa, né? Ali não faltava nada. Mas, por esses textos que a gente já leu, alguma parte que a gente já viu, ali existiam alguns probleminhas, né? Alguns problemas que os dons eram colocados para, vamos se dizer, para cobrir alguns problemas doutrinários, alguns probleminhas ali morais que a igreja carregava. Eu estou tentando ler aqui um texto aqui, eu não estou achando. Eu acho que ia ser muito pesado para a gente ler essa parte. Não sei se vocês quiserem. Porque após isso que o Denis acabou de ler, a gente já vai começar a entrar em algo que Coríntio tinha muitos problemas morais lá dentro. Então, eu não sei se vocês quiserem entrar, a gente passa por cima. Então, o Guilherme, o Douglas aí, se vocês quiserem. Para mim tá tranquilo. Pode falar. Porque eu vejo assim, hoje, por graça e misericórdia, a gente está aí fazendo esse bate-papo, né? E a gente se sentia ou se sente nesta igreja, no mundo em que nós vivemos hoje, no mundo, né? Porque como o próprio Cristo disse para Nicodemos, né? Eu amei o mundo de tal forma que eu dei o meu único filho. A gente acabou de ler aqui. Sem isso, sem o amor que amou o mundo, nada daquilo que Deus já nos deu, nada daquilo que Deus colocou dentro do nosso coração, implantou dentro de nós, vai valer alguma coisa. Porque uma igreja que tinha dons, passava na frente dela, tinha pessoas falando em língua, pregando, e muita coisa. Mas, infelizmente, o que faltava ali era a caridade. Como a gente ouve muito, né? Caridade, vamos colocar ali, faltava Cristo. Né? O que falta... na escolinha de EBD eu faltei, irmão. Então, respondendo a pergunta do Denis, qual seria o nome que encaixaria onde está escrito caridade? Já foi.
É uma João característica 3, muito forte, né? né? Nessa resposta aí está João 3,16. Né? Que foi na conversão de Nicodemos. Acho que esse pequeno texto resume a Bíblia toda. Para mim, hoje, no nosso entendimento, nosso ver, João 3,16 resume de capa a capa. Acabou. É a entrega, né? É a entrega. É deixar o coração ser puro, né? E se entregar inteiramente a Cristo. Né? Colocar ele no centro de tudo. Né? Eu lembro que numa das conversas que a gente estava, foi feita essa pergunta, né? O que Cristo faria numa situação desta? Né? Então, a partir do momento que a gente coloca Cristo em todas as nossas situações, em todas as nossas dificuldades, em toda a nossa vida, em todas as nossas decisões, nós colocamos na centralidade Cristo, tudo isso muda. A gente consegue cumprir o que está escrito em 5 de São Mateus, a gente consegue receber os dons e usá-los como Cristo nos ensinou, né? Para edificação do corpo. Então, É interessante que esses versos, ele traz realmente, eu vi aqui a Pamela conseguiu desvendar muito bem isso, é mesmo isso, meus amigos. Nas nossas conversas até, a gente tem todo um preparo, assim, de comunhão, para nós trazermos as lives para vocês e tudo mais. E esse texto, ele mexe muito quando a gente fala do próprio Espírito Santo, porque ele vai trazer uma característica muito pessoal, que é a figura de Cristo. Essa figura de Cristo. Então, olha só como é forte. Ela vai trazer que o amor é paciente. Quem mais paciente foi do que Cristo? O amor, ele é bondoso. Mais bondoso do que o próprio Cristo. Ele não inveja, não se vangloria. Ele era o próprio Deus. E ele não fez uso dessa glória. Ele não se orgulha. Ele não maltrata, ele não procura os seus interesses. E é verdade, porque ele fala com o Pai. Pai, que tudo seja feita a tua vontade. O próprio Cristo se sujeita ao Pai e fala que seja feita a tua vontade. Eu não tenho interesse. Está tudo certo. O que você, Pai, determinou, glória a Deus por isso. Ele, como Deus, ele não teve esses interesses. E nós, no nosso ego, a gente vive por base de interesses. Olha como que é complicado. Nesse texto, nós estamos tratando então de uma situação tão complicada, porque 1 Coríntios está escrito lá 2000 anos atrás, e é quase 2000 anos atrás mesmo, porque já 1900 e tais anos atrás, e parece que é tão atual. E ele termina o verso 7 de 1 Coríntios 3 falando assim: ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não tem como não figurar tanto Cristo quanto essa crucificação dele, onde ele suporta o pecado cair sobre ele por culpa nossa. Por culpa nossa. Não é por culpa daquele povo lá não, tá? A culpa ela é nossa. Esse pecado ele é nosso. A gente tem que parar de imputar a questão do pecado dos irmãos, do fulano e do beltrano. Aquele pecado que Cristo carregou na cruz naquele dia, ele é nosso. Nós é que deveríamos estar em cruz. Não era Cristo. Cristo era puro. Cristo não tinha pecado. Nós somos esses pecadores. Entende? Então, quando coloca em 1 Coríntios 13, no verso 7, falando que ele tudo suporta, esse amor, quem melhor suportou tudo que não o Cristo? Esse amor de Cristo é que o apóstolo Paulo está fazendo. Esse amor de Cristo é que ele está trazendo um relato suave, gostoso e evangelístico para nós. Um alerta. Pensa no alerta gostoso. Eu acho que é o alerta mais gostoso da Bíblia para mim, é 1 Coríntios 13, onde ele figura Cristo na palavra de amor. E lembrando, a essência pura de Deus é amor. Deus é amor. E aí ele vem falar aqui que o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Então,
Se nós cremos em João 1, que Deus figurou na terra, então o Deus que figurou na terra e que suporta é Cristo. Este suportou tudo. Este suporta tudo. Então, assim, esse texto ele é muito forte, porque a gente começa a olhar, então, para a questão das ferramentas ser secundárias. Elas têm que ficar em segundo plano, porque primeiro, o apóstolo Paulo vai nos trazer, primeiro vem Deus, primeiro vem Cristo, primeiro vem o Espírito Santo. Depois, você pensa nas ferramentas que ele pode te capacitar para servir a igreja. Só depois. Antes de amar a Cristo, você quer receber um dom e vai usar como? Se não vai ser por amor, vai ser para quê? É muito delicado. Segue aí, meus irmãos. Vão seguindo aí, vão lendo. Acho que essa live nem vai... O Denis falando me veio algo na memória que uma experiência mais pessoal, né? Que é sempre perguntar se Deus realmente me amava. E se caso eu tinha essa dúvida no passado, como que eu poderia exercer um dom para um Deus que eu não sei se ele me ama de fato? Se eu não conheço as Escrituras, se eu não sei o que Cristo fez por mim, se eu não conheço esse amor de fato, eu vou perguntar se ele me ama. Então eu acho que é uma pergunta muito dura de se fazer. E hoje eu entendo que nós que temos que dar abertura para esse amor. Porque o amor dele, ele é supremo. Até nós falamos mais cedo, o amor ágape. É algo altruísta, o máximo que a gente poderia encontrar. Então, hoje nós sabemos o significado do amor. Então, como a gente viu, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. Então, o amor não tem como ser ruim. Nós amarmos em excesso não tem mal. Mas nós temos que saber como utilizar as ferramentas. Já que nós agora entendemos o que é o amor, nós temos que entender, já que nós tocamos um instrumento, vamos tocar por amor, mas para um louvor para Deus. Cristo é o centro. Se nós vamos entregar uma cesta básica, que seja por Cristo, que não seja por nós. Porque nós não somos bons, como o Denis falou mais cedo e nós já falamos em outras lives. Nós não temos como atingir esse patamar, porque nós entendemos que nós somos pecadores. Mas se não fosse por Cristo, nada seria feito. Porque as profecias elas desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. O amor, ele nunca perece, nunca, jamais vai acabar, né? Porque quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então, quando Cristo aparecer, nós que somos imperfeitos, desaparece. Porque quem tem que aparecer é o que é perfeito, é o amor, é Cristo. Então, eu entendi que Cristo, ele me amou. Ele deu a sua vida. Cristo nos amou. Ele se entregou por todos nós para pagar justamente o pecado que o Denis falou, que não foram eles lá atrás que cometeram, que crucificaram, que fizeram, mas fomos nós. Então, cada pecado que nós cometemos depois, ele está lá, sendo pago. E quando nós cometermos algo de errado, nós temos que lembrar do sofrimento de Cristo. Porque somos nós que causamos esse mal. Mas o amor, ele não acaba por nós. Então aí nós entendemos que de fato o amor, ele é algo que nós devemos saber o que é. No máximo, antes de iniciar a busca, antes de buscar o dom de línguas, antes de buscar um dom de música, vamos assim dizer, antes de nós queremos realmente ter um dom da cura, porque se nós vamos curar alguém e colocamos a mão e curamos,
e saímos falando, fui eu que curei, e Cristo não aparece, então aqui não é cumprido o que está escrito, porque o imperfeito apareceu. E se o imperfeito apareceu, o que é perfeito desaparece. E aí não é Cristo. Aí você se intitula o que fez. Aí nós vemos como um ato de soberba, um ato de que você quer a glória, então se vangloria. Então se nós temos um dom e nos vangloriamos, Cristo não aparece e não é esse o foco do dom. Forte demais. É muito forte isso. Deixa a gente refletindo, né? Deixa a gente fazendo essa pergunta, né? Porque quando a gente vê o fruto do Espírito Santo na nossa vida, o primeiro que vem ali é o amor. Então, de nada adianta a gente ter aquele desejo se a gente não está cheio do Espírito Santo e não deixa o fruto do Espírito manifestar na nossa vida, né? Porque é ele que vai fazer o conjunto e tudo daquele. É ele que vai direcionar como você vai fazer, para que você vai usar. Isso é muito sublime. E quando a gente busca isso, a nossa vida ela realmente fica entregue para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, para que a gente seja mesmo frutíferos, né, na presença de Deus. Que é aquilo que o Senhor, um instrumento que vá cortando tudo e fazendo tudo conforme o Espírito Santo nos guia. Então é muito sublime isso. A gente, cada palavra cada versos, né, de 1 Coríntios 13, se a gente continuar aqui lendo, né, o verso 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanece agora esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Então, irmão Mike, é muito sublime isso, não? Meus irmãos, eu estou ouvindo vocês falarem, eu não consigo, eu não aguento. Eu, quando eu começo a ler, eu não aguento. Eu preciso ler uma parte que eu estou lendo aqui, Pode ler, mano. Tá um pouco fora do que a gente está falando, mas eu vou entrar ali. Vocês estão falando. Isso é uma conversa, tá tranquilo. Isso pode. Eu gosto muito, tem uns livros que eu leio e eu gosto muito, sabe? E eu só quero ler um pedaço aqui e fazer uma pergunta. Eu vou ler uma parte aqui de João 19. Perdoa sair um pouco do texto, mas vai linkar com isso que nós estamos falando. Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. E o soldado, tecendo uma coroa de espinhos, puseram sobre tua cabeça e o vestiram com um manto de púrpura. E diziam-lhe, salve o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez para fora e disse-lhe, eis aqui, trago para fora, para que saibas que não acho nele crime algum. Eu vou ler só até aqui, irmãos. Aí eu pergunto, que amor é esse? Que amor é esse que beija o rosto de
um homem que o traiu e disse amigo, amor. Ele colocou o amor para fora e disse amigo, eu te abraço. Que amor é esse que abraça aquele que o traiu? Que amor é esse que abraça aquele que o mandou flagelar? Que amor é esse que amou aqueles que pegaram uma lança e o lanceteou? Nós estamos falando aqui hoje de Coríntios 1:13, que fala do amor. Eu vejo que Coríntios 13, se eu estiver enganado, vocês no comentário, ou os meus companheiros, eu vejo como fruto do Espírito, e não como um dom. Que eu falo isso? Porque o dom, eu tenho um certo tipo de dom e o Denis tem outro. Não é igual. Mas o amor, ele não é diferente de nada. Ele está ali, ele tem que estar ali. Se você tem o dom de profetizar, profetize. Mas se você não tiver o amor, não vale de nada o teu dom. Se você tiver o amor de ir lá, de ter uma visão linda, mas se você não tiver o amor, não vale de nada. Então é o fruto do Espírito, né? É esse fruto, é isso que nós estamos sentindo aqui agora. Do que vale? E o próprio Cristo sendo flagelado dentro do teu coração com um amor tão grande, olhando para aquele povo e dizendo, Pai, eles não sabem o que fazem. Às vezes a nossa carne fala muito alto. Isso é verdade. Isso é muita verdade. Ninguém aqui é hipócrita de dizer que não, né? Nós estamos nesse mundo, nós estamos com um corpo corruptível. Esse corpo aqui, ele não, infelizmente, ele está aqui para abraçar doença, abraçar o bom, o mal, para ser tomado por muitas coisas nesse mundo. Mas o que vale é o que está dentro, né? Paulo sofreu tanto. Quantos flagelos aquele homem deve ter sofrido? Será que nós hoje, no momento que nós estamos, será que nós íamos aguentar ser jogado dentro de uma prisão e falar, olha, você vai morrer aí? E mesmo dentro de uma prisão fechada, tomado pelo Espírito Santo da graça, abrir a tua boca e o manifesto para as igrejas sair. Porque existiu o amor, mesmo preso. Forte, meu querido. Forte. Que amor é esse, moço? Que amor é esse? Então a gente vê que de nada adianta, né? A gente abordar os dons, até mesmo recebê-los, se não for para servir a igreja em amor. Então nós vemos que os dons é para nós servirmos o próximo. Eu até tenho aqui uma analogia, com uma comparação. O pintor, ele pinta o quadro para os outros verem. O músico, ele toca a música para o outro escutar. A profecia é sempre para o outro. Cristo. A profecia é indicando Cristo. É indicando as boas novas, a salvação. E se mesmo assim nós falarmos de Cristo e não tivermos o amor, de nada adianta. Então olha que forte, mesmo que nós evangelizarmos e nós estivermos numa vanglória, achando que é por nós que nós estamos fazendo, é para nós, não é para nós. Se não apontar Cristo, de nada adianta. E como a gente leu, você pode se entregar, até perder sua vida, mas se você for arrogante, se você for soberbo, se você não olhar para dentro, para o seu coração e se questionar, se questione se realmente é por amor. Se você fala em línguas, glória a Deus, mas se questione se você não tem amor no coração, porque as línguas é um dom, e se você tem esse dom, amém, mas use com sabedoria, use e encontre esse amor. Encontre esse amor. Então a gente vê que é para servir a igreja.
Então, se é amor, é você se submeter realmente a esse amor, como a gente lê nas Escrituras. Será que nós estamos preparados para sofrer por amor? Será? E aí, Denis? Isso leva a uma pergunta, né, irmão Denis? Por que o amor de Cristo é sacrificial? Acho que a gente... É tão difícil, né? Porque é um assunto tão gostoso e, ao mesmo tempo, ele se torna tão difícil, tão... Nossa, até para explicar certas coisas é complicado e não deveria ser, né? Como o apóstolo Paulo vai falar aí nesse mesmo texto. Puxa, deixamos de ser meninos para a gente começar a agir como homens maduros, tá? Para que a gente possa abordar as coisas de maneira tão natural e não encontramos essa facilidade, não encontramos essa abertura, não encontramos ela. Por quê? Por que tudo isso tem ocorrido? Porque, por vezes, a gente ainda não entendeu. A gente ainda não compreendeu. Mas... Nossa, eu tenho sentido tanto no meu coração nos últimos dias sobre isso. Eu já conversei isso com os meninos e é importante a gente sempre conversar sobre tudo isso, e agora de maneira pública, que é a mensagem de 1 Coríntios 13 sobre o amor. Esse amor sacrificial, esse amor que se entrega, esse amor de Cristo. O Cristo que se entregou na cruz, sem crime nenhum, como foi lido agora em João 19, calado, tudo suportou, mas ele morreu naquele dia pedindo perdão por aquelas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, como o Mamor falou. A pergunta que nós deveríamos ter, e é uma pergunta retórica, é óbvio, nos nossos corações, em geral, para quem assiste e para nós que produzimos, nós estamos perdoando aqueles que não souberam o que fizeram contra nós? Porque se nós estamos dizendo que 1 Coríntios 13 retrata a figura de Cristo, as pessoas que nos fizeram mal, algumas pessoas por N motivos, não vou ficar aqui linkando motivos porque isso não é um intuito, mas será que nós estamos utilizando deste amor de Cristo, o qual nós dizemos que temos? O irmão Mike deixou bem claro, o irmão Guilherme deixou bem claro, o irmão Douglas deixou bem claro. Amor não é um dom. O amor é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Na retratação de fruto do Espírito vai estar lá amor. Então não é um dom, é o próprio fruto. Se nós entendemos que é o próprio fruto, é uma coisa que aquele que possui o Espírito Santo, este amor ele tem que aparecer nele. Se vocês quiserem, até posso ler aqui, ó. Tem aqui aberto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós temos que entender que não é um dom, não é uma ferramenta que Deus está dando. Isso é uma característica, se torna parte da natureza. Porque é a natureza de Cristo. É a natureza do Deus, o qual cremos. Se nós dizemos que cremos no Cristo Salvador e que recebemos o Espírito Santo de graça, e se esse Espírito Santo habita no nosso coração, 1 Coríntios 6, esse amor ele tem que aparecer. Se este amor não aparecer, ore ao Senhor e peça o Espírito Santo. Porque eu vou ter que pensar, de acordo com as Escrituras, de que se esse amor não está frutificando em nós, pode ser que nós ainda pensamos ser convertidos e não somos. Somos convencidos, né? Pode ser. É uma boa. Pode ser. Talvez a gente precisava muito desvendar esses mistérios desse capítulo mesmo, porque
Ainda que eu desvende todos os mistérios, eu tenha todo o conhecimento, sem o amor, não adianta em nada. É isso que o texto está dizendo. Ué, se não adianta em nada esse amor, ele está dizendo, sem o próprio Espírito Santo, você pode conhecer tudo em teologia, ou você pode fazer o que for dentro de uma igreja. Não vai adiantar em nada, porque no fim dos dias, o próprio Jesus vai dizer que pessoas vão chegar e vão dizer que profetizaram em teu nome. Fizeram prodígios, expulsaram demônios, fizeram milagres. E o Senhor vai dizer assim, não, para trás de mim que eu não vos conheço, vocês que praticaram iniquidades. Ué, então peraí, mas profetizar é uma iniquidade? Não, mas não tinha amor. Puxa, fizeram milagres, isso é iniquidade? Não, mas não tinha amor. Não tinha amor porque não tinha o Espírito Santo. Não tinha amor porque não tinha Cristo no seu coração. De nada adianta fazer tudo, até o que nós estamos produzindo, e nós conversamos sobre isso aqui hoje, se não for por amor. Eu falo com vocês hoje, é a primeira vez que a minha mão está suando, eu não sei porquê. Eu achava até que esse assunto seria suave, né, por ser tão maravilhoso falar desse amor de Cristo, mas ao mesmo tempo a gente tem que pisar em ovos para falar sobre isso. Por que isso está acontecendo? Porque, às vezes, nem quem produz conteúdo igual a nós, nem quem ouve os conteúdos, esse assunto ele se torna delicado. Nós temos uma dificuldade de falar do amor de Cristo. Não sei por quê. E para quem ouve também. Mas o principal é que nós, que professamos essa fé, que cremos ter o Espírito Santo, que compreendemos que talvez, se o Senhor nos despertou hoje, se o Senhor tem nos despertado nos últimos tempos, nos últimos dias, meses, anos, seja lá qual foi o tempo de conversão da sua alma, e o teu irmão te feriu, a tua irmã te feriu, a tua igreja te feriu, a tua comunidade te feriu, a tua família te feriu, qual é a atitude que vamos ter então? Se nós estamos dizendo que a figura de Cristo é essa, ele também está dizendo que essa figura tudo suporta. Então nós estamos suportando aquilo que passamos em amor? Nós estamos tendo paciência com tudo que passamos em amor? Ou nós estamos fazendo a lei da física, que é toda ação tem uma reação? Será que nós estamos agindo com o amor que o Espírito Santo produz? E é um apelo. É um apelo. Eu fui muito ferido. Nós não vamos entrar em detalhes, pelo menos não hoje. Mas eu passei por alguns processos muito complicados, pessoalmente. Desses processos, eu tive que aguentar essas consequências de algumas decisões que tomei pós-conversão. E nessas consequências houveram afastamentos, houveram uma série de coisas. E não foi fácil suportar. Mas tivemos que suportar em silêncio. Nós nos afugentamos, nós nos calamos, passamos o que tínhamos para passar, porque nós entendemos, irmãos, que talvez a gente tenha que ter um pouco mais de paciência e amor se a gente quer que o nosso irmão compreenda aquilo que compreendemos hoje. Essa obra do Espírito Santo é um mistério. Essa obra do Espírito Santo não dá para testificar e explicar para as pessoas. Ela é irracional. Ela convence um assassino que ele é um pecador, como ela consegue convencer uma pessoa boa da sociedade que ela é um pecador. Ela consegue convencer a nós que estamos dentro da igreja que somos pecadores. Essa obra é do Espírito Santo. Se nós entendemos que essa obra é do Espírito Santo, peraí, por que eu estou dizendo aqui que a outra pessoa ela é tola? Por que eu posso dizer aqui que a outra pessoa ela simplesmente não entende porque ela não quer? Eu não posso fazer isso. Esse não é o meu papel. O meu papel do Denis, o papel do Denis e da minha casa é ir de anunciar o Evangelho a toda criatura, e de fazer discípulos de todas as nações. Esse é o mandamento que Cristo me deu. O bom samaritano é o quê?
Olha o que o bom samaritano vai dizer. Essa parábola do bom samaritano, Lucas 10, ela vai trazer uma menção a um doutor da lei. Perdoe até tomar um pouco mais de tempo, mas aquele doutor da lei pergunta assim, olha, já que você... Eu vou fazer analogias aqui. Já que você é o bom, então explica lá. Como é que eu faço para conseguir a vida eterna? Você fala assim, olha, eu não vou dizer nada, diz você. Não, no mandamento está dizendo, amar Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. O senhor falou, então, você já sabe. E aí? Por que você está me perguntando? Já está claro isso. Aí ele fala assim, quem é o meu próximo? E aí o senhor vai trazer o cara mais imundo, passando numa estrada e falando que este cara que é imundo presta socorro a um necessitado. Mas os sábios da lei, os que se dizem crentes, os que se dizem tudo, não tinham amor. Mas o amor do samaritano foi mencionado. O amor do pecador. Qual é o amor que nós estamos transmitindo para as pessoas? Qual é a mensagem que nós estamos transmitindo para a pessoa? Como é que eu vou dizer para as pessoas que Cristo é amor, que eu sou cristão, se eu não estou proliferando o amor? Esse alerta de 1 Coríntios 13 é isso. Não adianta a gente fugir disso. É um tapa na nossa cara? É. Nós apanhamos muito essa semana, nós 4? Muito. Estou todo torto aqui, estou todo arrebentado aqui. Apanhamos muito com esse texto aqui essa semana. E nós falamos muito sobre esse tema. Por quê? Tudo que nós fazemos, se não for por amor, não adianta. Não adianta nada. Se nós estamos produzindo um conteúdo e não for por amor, para que estamos aqui? Não serve. Fica uma pergunta, né? Será que nós estamos buscando ser amado em vez de amar? Isso é verdade. Será que nós... Eu deixo essa pergunta para vocês. Será que nós estamos buscando ser... Eu gostaria de ser amado. Buscar aquele afeto, né? Eu acho que vai de encontro àquilo que eu falei, né? De buscar se realmente eu era amado. Então existe esse conceito de realmente ficar perguntando e não entender de fato o que é o amor. Será que quando a gente entra na igreja, a gente quer ouvir de Cristo, o Senhor te ama, Deus me ama, nossa, Deus me ama. Mas e o que eu estou fazendo por Ele? Será que eu estou demonstrando esse amor? Será que o amor sacrificial de Cristo? Será que eu estou me entregando totalmente? Porque é isso que, quando a gente lê Gálatas 5, é isso que diz quando a pessoa tem o Espírito Santo. Quando você vai lá em Mateus também, no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, vai dizer ali as características de uma pessoa que tem o Espírito Santo. É que, irmãos, a Bíblia não nos deixa a gente fugir desse tema. Pode ser assim, às vezes a pessoa está ouvindo e fala assim, nossa, como é chato, só falam de amor, né? Mas é que a gente está como criança mimada, que só quer receber, só quero receber, mas eu não quero... E eu? E o que você está fazendo? E a sua gratidão? Você recebe, vai para o seu canto e fica tranquilo. Não, para mim tá tranquilo. Eu já recebi o meu. Eu não preciso oferecer para o próximo. O meu inimigo, eu sou amigo dele, mas ele é amigo do meu inimigo, mas não tem problema. Eu sendo amigo dele não tem problema. Então, quer dizer, eu transfiro para lá. Não, eu converso com ele, mas com o fulano eu não converso. Eu estou dentro da igreja, eu converso com esse. Mas não, com aquele lá eu não converso, porque aquele lá eu nem suporto ele. Eu odeio ele. Então, quer dizer, é um amor hipócrita. É um amor que não é verdadeiro. Porque como que você pode amar um e odiar o outro? Como é que você pode... E não amar o seu irmão? É que fica um pouco complicado. Porque aí o seu amor se torna um amor por interesse. Enquanto ele te favorece, ok.
Então, quando você entrar numa prova, o que que você quer? Você quer a provisão já. Você quer que aquilo seja resolvido já. Você não entende que aquilo que você está passando é para te fortalecer, é para você crescer. Você não entende. Por quê? Porque o seu amor é interesse. Você vai, talvez, buscar Deus por interesse. Você quer uma reciprocidade. Mas você não oferece isso. Você só quer para você. Você não quer oferecer. Então você se torna um convencido na fé. Seria isso? Aí agora eu te falo assim. 1 João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Tá ficando bom, tá ficando bom. Mas só que, no final de tudo, como a gente pode dizer que a gente conhece alguém se a gente não conhece nenhum princípio o princípio de Deus, que é amor? Então fica difícil, né? Fica um Parecia ponto de ser... interpretação grande. Então, fica um ponto muito grande. Que se nós não conhecemos essa característica principal de Deus, desculpa, mas Se nós não João amarmos, né, o nosso irmão que está do nosso lado, que dirá a Deus que a gente não vê. sabe por quê, Douglas? Eu só te amo porque você está dentro da minha caixa, irmão. É forte. Cada um no seu quadrado, né, irmão? Quando você sai da minha zona de conforto, já não se define mais o amor. Como você falou no começo da live. O amor ágape é o amor de Deus para nós. É o amor de Deus. É esse amor que amou o pecador, amou aquele que o traiu, amou aquele que o lanceteou, amou aquele que colocou uma coroa de espinho na cabeça dele. E aí? O vento passa na nossa vida, eu já não te amo mais. Então, por quê? Eu não conheço o princípio de Deus. Será que a gente estaria preparado para amar um bandido na cruz? Então. Na hora da nossa dor, alguém chegar e questionar algumas coisas e a gente ali sofrendo, será que nós agiríamos com a mesma compaixão? Será que você salvaria alguém? Será que você, no momento da sua tristeza, você teria uma palavra amiga? Ou você seria amargo? Então aí a gente deixa outra dúvida. Será que essa live que nós estamos fazendo é por amor? Por que será que o Senhor Jesus veio à Terra, né? Por quê? Para nada? Foi só, justamente e unicamente para mostrar o amor do Pai por todos. Parece que a Bíblia é tão complicada de se entender. Mas às vezes, com alguns versículos tão pequenos, a gente resume ela inteira. O Senhor veio para mostrar o amor do Pai. O Senhor veio para mostrar o amor do Pai. E é interessante, né? Porque você falou em pequenos versículos. Vou ler um pequeno versículo e passo isso por Denis. Joga a bomba no mundo. Em 5 de Mateus, no versículo 44, está dizendo aqui: mas eu digo, isso é Jesus falando, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Um versículo difícil, né, irmão? Não. Não, a gente que é difícil. O versículo é fácil, a gente que é complicado. A gente que é complicado. Pronto. É isso. Sabia que é alguma coisa nesse sentido. Mas isso é muito incrível, né? Porque a Bíblia, ela traz
o segredo da felicidade. Porque se a gente conseguir fazer tudo que a palavra de Deus nos diz, Deus diz, e feliz nós seremos, né? Porque 128 de Salmo diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e te irá bem. É a palavra de Deus dizendo que nós seremos felizes em andar nos seus caminhos. E qual que é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos? Douglas, Mike, Drake. Meu querido. Qual que é a lâmpada? No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E lá na criação, haja luz e houve luz. Quem é a lâmpada? Quem é a luz? O Verbo. Então, se andarmos com Ele, professarmos o que Ele nos pede, a palavra de Deus diz que nós seremos felizes. Nós teremos dificuldades, mas mesmo nas dificuldades, seremos felizes. Porque muitas das vezes a gente cai numa dificuldade na nossa vida e nós murmura. E a gente cai na murmuração. A gente cai naquela: mas por quê? Mas que... né? Isso não precisava ser assim, isso podia ser diferente. Por que comigo, né? Oh, Deus. Porque comigo, essas coisas só acontecem comigo. Né? Mas isso podia ser diferente. Mas e onde fica aquela parte de tudo dá graças? O Denis tá pensativo lá. Eu nunca fiz nenhum conteúdo antes. Já participei de algumas lives, mesmo na época do Instagram e tudo mais. Já fiz vídeos, já preguei, já evangelizei. É a primeira vez que eu estou abordando um assunto em que eu me sinto assim, então não é desconfortável, mas o corpo tendo tantas reações. Eu confesso para vocês que eu estou aqui me sentindo realmente, fisicamente meio mal. Minha mão está suando bastante dessa vez. É a primeira vez que isso me ocorre. Porque conforme a gente vai desenvolvendo a conversa, o meu coração ele trabalha muito grande. Eu falei isso para vocês, meninos, que meu coração essa semana ele anda de uma maneira assim, mexendo muito. Eu ando com muita vontade de chorar ultimamente, nesses últimos dias para cá, porque realmente eu sinto um despertar de Deus na nossa vida para a gente olhar tudo com compaixão. Tudo com compaixão. E aí vocês estão falando e tal. Meu coração realmente, assim, ele quase sai pela boca mesmo, assim, de certo ponto. Porque todos nós, possivelmente, não vou dizer nem provavelmente, porque a gente não sabe, mas possivelmente, todos nós já usamos uma expressão que é assim: a gente fala certas coisas e as pessoas vêm com 7 pedras em mão. Já fui muito apedrejado. As pessoas vivem tacando pedras na gente. E isso normalmente é um argumento que nós damos para nos defender e para justificar alguma reação que nós vamos ter. Essa justificação normalmente ela não é boa. Tipo um vitimismo, né, Denis? Só que, sabe o que é interessante? Um exemplo. Eu até usei uma expressão, uma analogia mais cedo, que é quando um animal ele fica afugentado num canto, e a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai fazer barulhos. Se ele for um cachorro, ele vai latir. Se for um leão, ele vai atacar para cima, para frente. Aliás, até um rato, se ele se sentir afugentado, ele vai atacar. Um rato é capaz de atacar. Mas nós não somos esses animais. Nós somos considerados filhos de Deus, como está escrito em João 3. Então não devemos agir como animais. Se alguém vem para nos bater ou atacar, nós não temos que agir como um animal.
Nós devemos agir com amor. Com base em que, já que a Bíblia é aquela fé, o manual de fé que nós cremos? Eu leio, eu não vou ler. Em Atos, no capítulo 7, até comentei essa semana para a gente usar sobre outras coisas e nós falamos sobre isso. Atos 7, 54, o apedrejamento de Estevão. Ele falava assim: ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele, contra Estevão, no caso. Estevão falou, ele estava ali sendo acusado, e ele falou assim: eu não vou baixar a guarda, eu vou continuar falando, eu não quero saber, eu vou continuar pregando, vocês aceitem ou não aceitem, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Cristo que nos salvou é esse, quer vocês aceitem, quer não. Eu não tenho o que fazer contra isso, seja na vida, seja na morte. Eu não tenho o que fazer. E isso é um contexto, né, sobre aquilo que Estevão está trazendo. E aí ele vai falar isso. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Pensa a raiva que esse pessoal não sentiu. Então, eu vou trabalhar um pouco nisso aqui. Imagina, então, quando a gente quer falar de Cristo para uma pessoa, ela não ouve, ela não entende, ela chega a sentir esse mesmo tipo de sentimento. E aí vai falar: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, quando ele falava de Cristo, ele falava por amor. Ele falava por amor àquele que o salvou. E aí vai falar que quando ele falava cheio desse amor, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele vai falar: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. Olha a visão que Estevão está tendo nessa hora. O cara está ali numa situação das mais acuadas do mundo. Nós nem conseguimos imaginar, porque nós não estamos nesse contexto de passar algo disso. Mas ele, naquela hora, vendo a iminência de tudo aquilo, ele tem essa visão. E aí ele diz assim: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo. Mas enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Estevão está sendo apedrejado. Ele tem uma visão de Cristo à destra do Deus vivo, do Pai. Ele está sendo julgado e arrastado para fora da cidade para ser apedrejado. O povo começa a apedrejar ele. O que ele está fazendo? Está se defendendo? Ele está tentando bater naqueles caras. Ele está orando. Orando. Ele falava assim: Senhor Jesus, recebo o meu espírito. Então caiu de joelhos. Ele não estava ali orando de joelho, ele não estava fazendo um rito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, morreu. Quantos de nós já fomos apedrejados em falas? Eu não estou menosprezando a dor de ninguém. Eu não estou. Não estou. Eu estou lendo um texto. Eu estou lendo a palavra de Deus em voz alta. Quantos de nós estamos por esse apedrejamento psicológico, mental? Quantos de nós passamos esse mesmo tipo de apedrejamento que nós até achávamos que não ia aguentar e morrer? Mas ninguém morreu por isso. E ainda que morresse, Estevão está dizendo uma retratação de 1 Coríntios 13. Eu morro. Mas, Senhor, coitado destes homens,
Eu estou morrendo, mas coitado deles, Pai. Faz o seguinte, Senhor, não imputa a eles esse pecado. Um crime estava acontecendo, estavam matando Estevão. E ele está falando assim, as palavras daquele que o salvou. Pai, perdoa. Não coloque esse pecado na conta deles, não. Não faças isso. E que foi lido agora em Mateus 5, para a gente orar por quem nos persegue. Será que, então, toda dor que nós sentimos, a gente não vai conseguir trazer isso para um benefício? Um combustível para que nós possamos pregar com mais amor? Meu Deus do céu! Forte. Eu não consigo, de verdade. Essa semana tem sido algo muito angustiante de certo ponto, assim, porque nós estamos vendo isso. Quando fala do amor de muitos, esfriariam e tal, nós interpretamos muitas vezes de maneira errada, mas esse amor que se esfriou foi o amor por Cristo. O amor pelo Deus vivo, o amor por aquele que nos salvou, o amor por quem deu a vida por nós. O Guilherme falou isso na live anterior. A raça humana está trocando Cristo por banalidades, por coisas fúteis, por egos e por poderes, às vezes por ministérios, por pastoreios. Isso dentro da igreja, irmãos. Isso não é resguardado para uma instituição, não, irmãos. Isso é a raça humana pecadora, caída, devasta. Essa é a raça humana que nós conhecemos. Não adianta a gente ficar aqui, mas você viu lá, naquela igreja lá? Você viu naquela outra lá? Você viu aquela cidade? Não, aquele irmão. Imagina agora, se Cristo falasse isso para nós. Meu amigo, quem é você para falar alguma coisa? Imagina se Cristo se põe na nossa frente e fala assim, quem é você para falar alguma coisa para mim? O que Deus fala para Jó? Quando eu criei os céus e a terra, quando eu criei todas as estrelas, onde é que você estava, meu? Você quer falar agora? Por que você não prega só o amor de Cristo? Você quer admoestar todo mundo? Para que eu vou admoestar os meus irmãos e os meus amigos se eu não conhecia Cristo? Para que eu vou admoestar a minha família, os meus irmãos, as minhas famílias, se eu não tenho amor? Para que eu vou dizer do amor de Cristo para as pessoas se não serve para mim? Serve para você. Olha, vai na Bíblia. Vai amar a Cristo. Você não entende nada. Você não está entendendo a Bíblia na sua essência? Será que nós estamos entendendo o 1 João, como foi lido agora pelo Mike, que Deus é esse amor? E o amor está caracterizado aqui em 1 Coríntios 13, que tudo suporta, com paciência, com bondade. O amor que é fruto do Espírito. Gente do céu. Irmãos, eu jamais imaginei que essa live ela entraria nesse campo. Eu jamais imaginei. Mas a analogia que eu usei mais cedo hoje com os irmãos, em relação até ao fruto do Espírito que a gente estava falando, é entendermos uma coisa. O fruto do Espírito, ele vai dar sobre uma espécie de uma árvore. Uma espécie de uma árvore. Essa árvore, ela é grande. E esse fruto está lá o amor, ele está lá essa bondade, essa paciência. Essa árvore, irmão, do Espírito Santo, ela tem que ser realmente uma analogia que nós devemos seguir. Nós devemos carregar essa sombra das pessoas. Nós devemos ser sombra na vida das pessoas. Quem é essa sombra que nós estamos dizendo? A sombra do Onipotente, do Salmo que nós todos recitamos. Todos nós recitamos o salminho na sombra do Onipotente. Senhor, como era forte descansar nessa sombra, repousar nessa sombra. E hoje, pela graça e a misericórdia do Senhor, nós podemos ser usados por Deus. Nós podemos ter esses dons, nós podemos ter as ferramentas. Nós temos o entendimento de quem é Cristo. Nós cremos em quem é Cristo. E não pregamos, não fazemos, não buscamos, não temos intimidade com Ele. Mas eu quero ainda assim pregar a doutrina para os outros. Quero dizer o que você deve fazer.
O que você não deve fazer. É quase uma hipocrisia de dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, irmãos. Sabe essas pedras que foram tacadas em Estevão? Essas pedras são as mesmas que nós tacamos na cruz. São as mesmas, tá? Essas pedras que foram para Estevão, é as mesmas pedras que nós tacamos na cruz dos nossos pecados diários. Então, não somos o alecrim dourado. Não, nós não somos merecedores dessa graça. Não, nós não somos merecedores de salvação nenhuma. O que mereceríamos era cair sobre nós a ira de Deus. Então, irmãos, conhecendo-se a cada um, reconhecendo quem somos, devemos talvez parar de olhar para os nossos irmãos e ainda não tem entendimento, ainda não brotou nada. E em vez de uma pedra sobre ele, regá-lo com amor. Em vez de você pôr uma pedra em cima, por que nós não estamos gotejando pouco a pouco um testemunho do amor de Cristo? É assim, eu nem queria... eu tô vendo aqui o tempo da live, assim, eu nem imaginei, eu achava que essa live ia ser super curta, quando a gente viu o esboço, achava mesmo. Mas é que, infelizmente, nós estamos vendo uma pregação youtubal, né, de todo o YouTube aí, todo mundo virou teólogo. Todo mundo virou teólogo de YouTube. Todo mundo virou profeta de YouTube. Todo mundo virou, olha, tudo. Mas que hora que nós vamos virar cristãos? Em que momento nós vamos virar cristãos? Para pregar o amor? Que horas é mesmo, assim? Só para a gente pôr no calendário aqui. O Brasil tem, segundo os censos, né? Tem 185 milhões de pessoas que se declaram cristãs. E aí a gente faz a pergunta, fica essa pergunta que o Denis fez aí agora. Quando é que nós vamos ser cristãos de verdade? Hoje, eu encerro minhas palavras com essa pergunta. Quando é que nós vamos ser cristãos de verdade? Quando é que nós vamos transferir o amor de Cristo às pessoas? Fico com essa pergunta para vocês. É verdade, meus queridos. Bom, essa live foi maravilhosa. Conseguimos abordar bastante assuntos, como o irmão Denis falou. A gente saiu totalmente do nosso script e foi bom. Foi a guia que o Espírito Santo deu para essa live. Eu fui lendo... Mas o Mike tem mais coisa aí, Douglas. Oi? O Mike tá cheio aí. Não, senão nós vamos sair daqui só, mãe. Para não ficar muito cansativa a live, a gente... Deixa para uma próxima. A gente vê o próximo tema. Amanhã nós já vamos começar a divulgar o próximo tema no Instagram e tudo mais. A gente está se organizando também para comunicar a vocês que nós vamos talvez mudar o nome do canal por conta de ter vários cafés com Bíblia. A gente vai escolher um nome e se você tiver alguma sugestão, deixe aí nos comentários também. A gente fica muito contente de vocês participar dessa escolha. E, meus queridos, eu agradeço a presença de todos vocês mais uma vez. Eu fui lendo todos os comentários, não vai dar para ler tudo, mas teve a participação da irmã Pamela, da Gisélia, aqui da irmã Késia. Deus abençoe pelos comentários de vocês. Eu vou, com carinho, vou ler todos aqui, os meninos também, para que nós também possamos, na próxima live, abordar bastante coisas que vocês comentaram e eu agradeço imensamente essa disposição de vocês estarem aqui conosco e isso nos ajuda. Então não se esqueça de compartilhar com as pessoas, com a sua família, com seus amigos, para quem você sentir, de curtir, compartilhar, seguir o nosso canal, para a gente poder também ganhar um alcance maior, porque aqui nós queremos
ter alcance para falar de Cristo. E realmente que Deus faça com que esse amor também transpareça no fruto do Espírito que está em nós. Mike, você quer encerrar para nós com oração? Já que na live anterior você não estava com nós, agora deixo aí o encerramento com você. Vamos lá, irmãos. Nós confessamos, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas iniquidades, Senhor. Porque como nos ouvimos e lemos, o bem que queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal nós fazemos, Senhor. Nós não enxergamos, glória ao nome do Senhor, o ar que respiramos, a água que bebemos. Tudo é graça, Senhor, não vemos, tudo é graça e não merecemos. E agradecemos, Senhor, por essa live, agradecemos as palavras, Senhor, que Tu, pelo Teu Santo e Bom Espírito, colocou no nosso coração. Senhor, que uma alma, Senhor, seja tocada por essas palavras, porque acreditamos, Senhor, que Tu é graça. Nós não percebemos e nós não, aleluia, não merecemos, Senhor. Mas queremos aqui, Senhor, deixar, aleluia, bendito Deus, Senhor, abençoa nós, a cada um desta live, nós quatro, Senhor, que estamos aqui enfrentando cada coisa, Senhor, que só Tu para nos, aleluia, nos ajudar, nos dar compreensão e força. Senhor, guarda a nossa semana, guarda a nossa casa, blinda a nossa família, Senhor. Guarda, Senhor, os nossos passos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Santo Filho, que é bendito e é eterno. Amém. 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 E se vocês têm alguma palavra, vocês querem falar mais alguma coisa para a gente encerrar e entrar nesse final de semana aí de meu Deus, que vai vir aí com força também para a gente estar com a nossa família, ler as escrituras. O que vocês querem falar mais? Eu só vou deixar um recado. Orem por nós, que estaremos orando por vocês. Amém. 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 Só para tomar uma atenção, né, nós fizemos um título bem polêmico, né? Pode-se assim dizer, mas, volto a dizer, foi proposital, e acho que quem puder assistir a live inteira vai perceber isso facilmente. Mas, após compreender o amor de Cristo, no próximo capítulo, o apóstolo Paulo vai incentivar a busca dos dons, tá bem? Então, a única coisa que nós queremos alertar é realmente em relação a isso. Não busque os dons antes de ter o amor. Somente isso. Agora, se essa live fez algum efeito no seu coração através do Espírito Santo de Deus, e que o amor de Cristo Jesus está dentro do teu coração, busque os dons com sabedoria, com entendimento, para servir ao próximo, para servir à igreja. Não para servir às suas próprias vontades, mas para servir sempre ao próximo, amando ao próximo. Se você crê que Jesus Cristo é o teu Senhor, Ele morreu por você na cruz, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, morreu para salvar-nos da ira de Deus, que foi crucificado, que perdoou os seus assassinos, que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus e que Ele quer governar a tua vida. Se você crê que Jesus Cristo deve ser o governante da tua vida, teu Salvador, aquele que vai guiar a tua vida. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo e falar, Senhor, eu vou tirar as mãos da condução da minha vida para que você conduza a minha vida, então ore ao Senhor, pedindo ao Senhor Jesus, guia a minha vida, que a ti me entrego de corpo e alma. E Ele lhe dará o
teu Espírito Santo que te guiará, conduzirá até a volta do noivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nunca podemos deixar de passar uma oportunidade de falar. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo, o Salvador. Crê nele, unicamente nele, e esse obterá salvação. É isso, meus irmãos, meus amigos. Deus abençoe. Compartilhem quem puder, curtam quem puder esse conteúdo para que possa abençoar a vida de mais e mais pessoas e que Deus possa realmente nos trazer condições de continuar aqui trabalhando fielmente com a palavra de Deus para a vida de todos nós. Bem, Deus abençoe a todos os amigos, Amém. aos irmãos, aos meus colegas, camaradas que sofrem junto com a gente. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Douglas. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe Mike. Deus abençoe Guilherme, Denis. Amém. E tamo junto. Próxima live, sexta-feira, estaremos aqui novamente. 20 horas. Que Deus abençoe a todos que estão presentes aí e que você tenha um final de semana abençoado e que a sua família, quando você estiver assistindo, possa ter frutos dessa live. Que nós não fazemos nada em vão, mas fazemos em amor a vocês. Então, se existe um dom de fazer live, eu quero buscar esse dom para servir todos vocês. Eu acredito que os meninos também. Tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e vamos encerrar aqui essa live.